Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do nosso Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é sábado, 27 de dezembro de 2025. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. Tag Banrisul. Pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. Nosso programa tem Jefferson Gomes e Cleiton Lopes na mesa de áudio, a central técnica sob responsabilidade de Rafael Valdez, Luciano Vargas e Cleiton Lopes. A produção é de José Carlos Roque, coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fábio. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Passe direto em pedágios e estacionamentos. Peça a Tag Banrisul no app, pague no Pix ou cartão de crédito. O agro tem voz, na nossa Rádio Guaíba. E abrimos o programa deste sábado, dia 27 de dezembro, com o boletim informativo semanal da Emater, com o Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. A condição corporal dos rebanhos ovinos é considerada satisfatória no estado. O período recente foi marcado pela transição das atividades reprodutivas, com o início do encarneiramento em parte das propriedades, preparo de reprodutores e realização de desmames. No mercado houve comercialização de cordeiros em diversas regiões. A demanda segue mais aquecida para a carne ovina do que para a lã, que continua com baixa valorização. Na região administrativa da Emater Ascar de Passo Fundo, os produtores realizaram o controle de verminoses e a tosquia, além de intensificarem o preparo dos animais em idade reprodutiva. A lã bruta foi comercializada em média a R$ 2,00 por quilo, enquanto o mercado de carne registrou aumento na demanda. Na região de Pelotas, os rebanhos apresentam score corporal adequado. A estação de monta está em fase inicial nos rebanhos laneiros na Serra do Sudeste, enquanto em outras áreas os carneiros seguem em preparo para o início da monta em janeiro. Na região de Santa Rosa, além da condição corporal satisfatória, houve ganho de peso nos animais adultos, favorecido pela intensificação da brotação do campo nativo. Os produtores avaliam ampliar a alimentação destinada aos animais mais jovens para melhorar o score corporal nos próximos períodos. E na região de Soledade, as verminoses estão sob controle e prosseguem a seleção de matrizes, a aquisição de carneiros e o desmame de cordeiros. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Muito obrigado. Hora agora dos destaques do Caderno Rural do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Leandro Mariani Mittman. Bom dia, Leandro. Olá, amigos guaibeiros, tudo bem? Espero que o Natal tenha sido bem legal, em família. Aqui é Leandro Mariani Mittman. Estou aqui no programa para apresentar o conteúdo do Caderno Rural do final de semana do Correio do Povo. O caderno traz uma entrevista bem especial, bem longa, com Gedeon Pereira, que está deixando, nesta semana, assim, oficialmente, a presidência da Farsul. Vai se dedicar à CNA como primeiro vice-presidente. O Gedeon nos concedeu uma ótima entrevista, relatando como é que foram esses 8 anos à frente da principal entidade do agro gaúcho, a Farsul. Relatou os maiores problemas, de pandemia a crises climáticas. Também mencionou o que eu convencionei chamar de opositores do agro gaúcho, entidades, enfim, iniciativas, propostas que foram bem contra o agro gaúcho, que não colaboraram pelo desenvolvimento do agro gaúcho.
Não vou listar nenhuma aqui, vou deixar aqui, quem tem interesse leia a entrevista dele, uma entrevista muito especial, me pareceu muito coração, assim, relatando sobre o agro gaúcho e também projetando aí os próximos anos do agro no Rio Grande do Sul. O caderno também traz um especial sobre o clima, como deverá ser o clima aí nos próximos meses aí para o agro gaúcho e até projetando aí para o restante de 2026. É uma outra reportagem destacando justamente quais são as perspectivas aí do clima aí para a safra de verão aí que já está em pleno andamento. Além disso, tem aquela crônica sempre muito especial do nosso amigo Paulo Mendes, que eu sei que tem uma entrevista aí muito legal dele, que inclusive eu já tive o privilégio de ouvir e, enfim, recomendo aí que acompanhe essa entrevista. É um caderno muito especial aí e voltamos aí no próximo final de semana, aí já falando aí em 2026. Um feliz 2026 para todo mundo. Até a próxima. Bom, e no Guaíba Correio Rural da manhã deste sábado, a gente segue falando do Caderno Rural do jornal Correio do Povo. E nesse especial de fim de ano, eu trago agora da coluna Camperiada um dos textos mais lidos deste ano. A surpreendente história da ovelhinha Bibi. Coluna essa de Paulo Mendes e que fala o seguinte: foi dia 15 de setembro a publicação. Nesta minha carreira de cronista campeiro, poucas vezes me emocionei tanto quanto nesta semana ao receber um e-mail de um leitor surpreso com o texto da semana passada. Nele eu contei a história da ovelhinha guaxa Bibi, que criei desde que nascera, dando leite numa garrafa. Quando a Bibi cresceu, o pai a vendeu para um amigo que tinha uma fazenda para os lados de Tupanciretã. A intenção era que eu não sofresse vendo a minha mascote ser sacrificada ou vendida para um frigorífico. Ela estava grande, não podia mais viver dentro de casa e não queria estar no campo. Ocorre que esta semana recebi uma mensagem que me comoveu. Abre aspas. Caro escritor Paulo Mendes, me chamo Gilberto Aparecido Pereira da Silva. Moro atualmente em Santa Maria, mas quando guri vivi em Tupanciretã. E meu pai, Epaminondas José da Silva, tinha uma propriedade na localidade do Abacatu. Ele era muito amigo de seu pai, o seu José Mendes, e da sua mãe, Dona Mirica. Neste fim de semana, meu filho mostrou-me uma crônica sua que me reportou a minha infância e cheguei a chorar de emoção quando descobri que a ovelhinha que o senhor fala foi para nossa casa e lá viveu muitos anos. E prossegue, abre aspas. Lembro que um dia o pai chegou com uma ovelha dentro da caminhoneta e disse: ela se chama Bibi e foi criada guaxa pelo Paulinho, do seu Mendes. Vamos cuidar bem dela. Como é mestiça corredale, vai dar muita lã. Vou pedir para Terezinha cardar e fazer um pala bem bonito para o guri vestir no inverno. E assim foi feito, Sr. Paulo. A mãe, um ano depois, fez um pala e nós o levamos até sua casa. Eu estava na caminhoneta. Na época, deveria ter uns 2 ou 3 anos mais velho do que o senhor. Em determinado momento, eu o vi saindo de casa vestindo pala novo, brincando com os cachorros. Muito faceiro. Queria dizer, seu Paulo, que a Bibi durou muito tempo. Teve várias crias e sempre dava muita lã. E morreu de velha numa entrada de verão. Com o abraço do amigo Gilberto. Fecha aspas. Ao terminar de ler a mensagem, compreendi tudo. Quando fui fazer faculdade em Santa Maria, a mãe fez questão de que eu levasse o meu pala e ainda um cobertor que certamente foi feito com a lã da Bibi. Ela nunca me falou nada, nunca me contou nada, mas por alguma razão eu nunca me desfiz nem do pala, nem do cobertor que mantenho até hoje. E agora, passados tantos anos, vim obter a informação, por causa de uma crônica despretensiosa, de que passei minha vida toda sendo agasalhado pelos velos e fios cardados da minha querida guaxinha Bibi, que já pensava perdida. Obrigado, seu Epaminondas, Gilberto, Dona Terezinha, a artesã, por terem me proporcionado esta alegria. É destas coisas que a minha alma campesina precisa. É por elas que este coração interiorano segue batendo no compasso. Agradeço ao Centenário Correio do Povo mais este presente, pois sei que só pelo jornal esta linda história seria contada e compartilhada. Aqui estou olhando o velho pala que até hoje anda comigo. Ah, meu palinha tão antigo, quanto ter visto, não sinto frio. Só uma saudade atroz de
todos os bichos que cuidei, pois foram mesmo eles os meus melhores amigos. Tá aí então a surpreendente história da ovelhinha Bibi. Confesso que estou emocionado aqui, eu me emocionei já no dia, quando li pela primeira vez e agora novamente. Tenho a honra de receber nos estúdios da Rádio Guaíba Paulo Mendes, nosso colega jornalista, desde 2009, assinando a coluna Camperiada. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia a todos os ouvintes da Guaíba. Sempre é uma emoção também falar nesse microfone da Guaíba, que além de um canhão, é um microfone histórico. Foi escutando rádio lá em Júlio de Castilhos que eu aprendi muitas coisas e que também me ajudaram a ficar curioso e a me tornar jornalista em função da Guaíba. Então, cada vez que eu venho aqui, apesar de trabalhar aqui ao lado no Correio do Povo, a Guaíba também, como o Correio do Povo, é um patrimônio do nosso estado. Então, estou aqui muito feliz. E sempre que alguém lê ou me fala, já entrando no assunto das camperiadas, como tu relataste há pouco, que se emocionou com a história, e a história é uma história verdadeira, embora o cronista sempre dê uma romanceada, mas é uma história verdadeira. Tem o pala e tem o cobertor ainda, realmente. Eu fico emocionado também porque todas as camperiadas, todas as colunas são feitas com muito carinho, com muita dedicação e fazendo uso da memória, né, que a gente tem, que é uma memória da história do Rio Grande do Sul, a história dos pequenos agricultores, que era a minha família, pessoas que moravam à beira do caminho, pequenas chácaras, e normalmente pessoas que não tiveram voz, nem na vida real, nem na literatura. Nossa literatura é formada por personagens normalmente mitificados. Então as camperiadas trazem essas pequenas coisas, personagens anônimos, por vezes. Essas histórias comezinhas, fortuitas, que perambulam por aí, que tem aos montes. Então me deixa muito satisfeito nós já estarmos este ano de 2025, está terminando, já temos 845 crônicas. Olha só. Quase 1000, nos aproximando das 1000 crônicas camperiadas. Quando que vamos chegar às 1000? Acho que nos próximos 2 anos, aí, por aí mais ou menos, né? Boa parte destas colunas, das camperiadas, já fazem parte dos teus livros, não é? Sim, nós começamos a escrever as camperiadas, como já foi falado aqui, em 2009. Quando retorna o Correio do Povo Rural, no Correio do Povo, o caderno, Exato. Correio do Povo Rural, ele retorna em 2009. E na época a editora, Caroline Jardini, ela me propôs que a gente fizesse esse estilo de contos, causos e crônicas. Eu topei na hora, mas nunca imaginava que isso iria continuar e tomar a proporção que tomou. Dali 2 anos, em 2011, nós fizemos a publicação deste livro, Camperiadas, Crônicas, Contos e Causos do Sul, que agora, nesse ano de 2025, chegou a 3ª edição. Olha aí. 3 edições, porque na Feira do Livro de 2011, que nós lançamos com o apoio do Correio do Povo, nós vendemos em torno de 250 exemplares só no dia. Depois, com as promoções do Correio do Povo, logo se esgotou a primeira edição de 1.500 exemplares. Depois nós fizemos alguns 2 anos, depois mais uma edição, também se esgotou. E os leitores pediam muito esse livrinho, que foi o primeiro, Camperiadas, que são assim ele é formado por crônicas mais ingênuas, fala de brinquedos, cavalinho de pau, pandorga,
coisas mais humildes da criança, da criança campesina, campeira, que mora no campo e tal. Muitos desses brinquedos hoje nem fazem mais parte. Não da existem infância, mais. Então ele é um livro, eu sempre brinco, que muitas vezes o escritor, o artista gosta de determinado trabalho, músicos gostam de determinado trabalho, e aquele trabalho não é o que o público gosta. Exato. Mais gosta. É. Então esse livro, Camperiadas, que está na 3ª edição, que foi a primeira edição, é o livro que eu brinco que é o best-seller Galdério. Porque é muito difícil um livro de regionalismo, Sim. um livro feito aqui, ter essa vendagem, assim, é um livro tão querido, tão amado pelas pessoas. As pessoas que tinham ele me compraram de novo. Eu disse, mas tu já tem, mas eu quero comprar de novo, porque o meu tá velho. Emprestei. Pessoas assim... Essa é uma outra coisa, Sandro, que eu gostaria de falar antes de esquecer. A Camperiadas, eu tenho um carinho muito especial por essa coluna, porque ela tem o condão de ser lida por todas as classes sociais. Exato. Pessoas de todas as idades, pessoas do campo, pessoas da cidade, intelectuais, professores, motoristas, mecânicos. Eu tenho um mecânico conhecido em Santa Maria que eu tive que dar um livro novo para ele, porque o livro estava completamente tapado de graxa, usado pelos funcionários dele lá. Para mim isso não tem coisa mais bonita, né? Ficar o livro tapado de sujeira, de graxa, das mãos sujas dos trabalhadores, que é a prova que as pessoas estão lendo, né? Que não adianta o livro lá bonitinho na prateleira, uma biblioteca, não tem função nenhuma. E quem de nós aqui no Rio Grande do Sul não tem, se não é do campo, ou tem um parente no campo, uma avó, um vô que ia visitar na infância, um tio. E eu acho que quando as pessoas leem as tuas histórias, elas se remetem, elas voltam no tempo. Exatamente. A gente procura dar esse tom, assim, de memória, de resgate da infância que foi, de um cara como eu, como um autor como eu, que Sim. tem um pé no galpão e o outro pelo mundo, né? Exato. E como eu, tem várias pessoas na nossa geração, assim, que muitos moraram no campo durante um período e que hoje estão na cidade, trabalhando em várias funções, várias profissões. Até que idade ficaste pra fora? Até ir pro quartel, né? Até os 18 anos. Fui pro quartel em Santa Maria, fiz 18 anos. Saindo de Júlio. Nasceste em Cacequi, mas logo cedo foi para Júlio. Eu fui... Eu nasci em Cacequi e fui ser criado por minha família lá em Júlio de Castilhos, que é próximo, né? Vila Rica ali, não é? Júlio de Castilhos. A Vila Rica é a seguinte, é um dos primeiros nomes de Júlio de Castilhos, né? Que aí é a minha Macondo. Porque ao usar o nome, assim, eu distancio um pouco da cidade. Alguma personagem que possa se identificar também... Pode ser lá, pode ser em Tupã, pode ser em Cruz Alta, pode ser em qualquer lugar. Ser lá na minha Juí? Pode ser em Juí, no Alto Uruguai, no litoral, porque o que acontece com uma pessoa acontece a todas. Exato. A infância de uma, suas interrogações, suas angústias. E nós fomos criados, assim, essa geração dos anos 60, 70, 50... nós fomos mais ou menos parecidos, aqui no Rio Grande do Sul muito parecido, e nos interiores, porque eu sempre falo também que o regionalismo não só temos o regionalismo gaúcho, né? Nós temos diversos regionalismos pelo Brasil e fora dele. E eu ia lhe perguntar nesse mesmo sentido, Simões Lopes Neto, o próprio Érico, são autores que te influenciaram também? Todos os autores literários. Eu lia muito Simões quando era pequeno, Lendas do Sul, O Tempo e o Vento, Darcy Zambuja, depois mais à frente o Aparício Silva Rilo, no Correio do Povo. Aparício. O próprio Chauíche hoje, né? Exatamente. E mais recentemente, já quando fui para Santa Maria,
Já fui passado no vestibular para comunicação, depois daí em 81 fiz o quartel e voltei, fui para a faculdade. Foi bem na época que estourou o movimento dos nativistas na música, né? Exato. Califórnia, Tertúlia, Coxilha, eu Musicante. comecei a acompanhar e a trabalhar, e fazia questão nos veículos onde eu trabalhava, se fosse rádio ou jornal, porque eu adorava as letras das músicas, né? Adorava, e foi ali muita influência também desses poetas e compositores que surgiram no nativismo, né? Exato. E a gente pega um pouquinho de cada um e aí faço o meu, né? Porque também não posso repetir modelos, né? Criei o meu, mas sempre muito influenciado aí pelos autores, pelos poetas gaudenses. E é interessante também que tu fazes, muitas vezes, ponte de assuntos da contemporaneidade. Por exemplo, agora, coluna desta semana que passou, falando do Natal e o teu Natal lá no interior, como era, não é? Sim. Então, não perde essa ligação com o atual, com o factual também. Né? Meu trabalho pode ser chamado de crônica, mas eu uso... Tu te consideras um cronista? Mais um cronista, mas eu também misturo muito a crônica com o conto. Às vezes é um conto que vira crônica, é uma crônica que vira conto. Ou às vezes tem uma coisa mais popular, que é mais um caos. Às vezes pegam ditos populares, um caos bem conhecido, popular, e transforma aquilo, muda um pouquinho porque a minha mãe era bolicheira, né? Então eu ouvia muita coisa lá no boliche e sempre pensei que um dia eu podia contar aquelas coisas que os peões, os xangueiros me contavam, e era uma tristeza infinda. Eram tempos brasinos. Eram, e aí eles ficavam ali tomando um aperitivo nos finais de semana e me contando as suas desventuras, digamos assim. E eu ficava aborrecido com aquilo, porque eles não tinham carteira assinada, ganhavam um pouquinho mais para se alimentar, tinham as mãos quebradas, os dedos calejados, quebraduras, e eram pessoas que ficavam assim, atiradas, digamos, né? Histórias E eu acho que as camperiadas resgatam um pouco isso e dão visibilidade a essa gente. Contadas essas histórias desde 2009, contadas e que nos encantam até hoje. Quantos livros já então publicados? Temos 4 livros de coletâneas, né? Camperiadas, e um livro que foi a minha tese, a minha dissertação de mestrado, Um Bardo Desgarrado, sobre a poesia do Aureliano de Figueiredo Pinto. Vem mais por aí? O ano que vem estamos lançando, o último foi o Coração de Pandorga, estamos lançando o ano que vem, se tudo der certo, Alma de Pirilampo. Alma de Pirilampo. Te dá saudade do interior? Muita. Muita. Bom, para matar a saudade, cultiva a tua horta, tua parreira aqui na Cidade Baixa. Exato, cultivo ali, lá em Júlio de Castilhos, onde eu me criei, meu irmão ainda mora. Agora, amanhã, estou montando no meu zaino de lata, de aço. Olha, ferro, aço e pneu, e vamos para lá. É um Mustang. Exatamente. Paulinho, tô muito feliz, né? Pena que o tempo aqui já está se esgotando, mas essa é a primeira vez. Eu quero que tu participes mais. Vamos participar. De todo sábado falar ali do título. Vamos participar e de repente tu começa a ler umas crônicas no programa de sábado também. Seria uma honra. E deixar o meu abraço para todos os ouvintes, e que aqueles que conhecem continuem lendo, quem não conhece ainda, que leia no Correio do Povo todos os domingos. A edição sai já no domingo, no sábado, né? Mas no caderno de domingo do Correio do Povo. Mandem mensagens que a gente sempre responde, mandem sugestões de abordar vira história, vira coisa, crônica. E de repente se torna literatura. Lindo demais. Paulo Mendes, muito obrigado. A casa é tua aqui sempre. Um Feliz Natal para ti, toda a tua família. Próspero ano novo aí, com muitas histórias pra gente. É isso aí, Sandro. Isso aí, Sandro. Para todos nós, para nós e para os ouvintes. E agora a gente fala de citricultura aqui no programa, uma força-tarefa da Secretaria de Agricultura
busca evitar a entrada do greening nos pomares gaúchos. Doença altamente agressiva na produção de frutas cítricas, o greening pode causar a perda total de pomares. E para evitar que ela chegue ao estado, o Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, o DDV-CEAP, realizou uma força-tarefa preventiva entre os dias 9 e 12 de dezembro. A medida foi realizada nas regiões do Vale do Caí, principal produtor de citros do estado, além de Serra e na divisa de Torres com Santa Catarina. Foram vistoriadas 51 cargas com vegetais de interesse, sendo 4 cargas de citros, que foram cargas lacradas e abertas apenas no destino para a conferência integral do conteúdo. Além disso, foram checadas também 32 unidades de consolidação, que é o destino das cargas provenientes de outros estados. A ação busca impedir a entrada do psilídeo, o inseto transmissor da doença. Para isso, é impedida a entrada de frutas cítricas com folha no território gaúcho. Durante a força-tarefa, foram apreendidas 3 amostras nestas condições. Além do trabalho de fiscalização, também têm sido montadas cerca de 360 armadilhas adesivas amarelas, que são instaladas em pontos estratégicos. Elas são utilizadas para monitorar a presença do inseto vetor do greening no território gaúcho. As armadilhas conseguiram capturar 6 destes insetos até a primeira quinzena de dezembro. Contudo, nenhum deles tinha a presença da doença. O greening apresenta como sintomas ramos amarelados e frutos assimétricos. Também as folhas ficam amareladas e os frutos geralmente não amadurecem, e os que chegam a amadurecer ficam deformados e com sabor mais ácido e amargo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral. Obrigado, Eduardo. E a última notícia deste bloco, a criação de búfalos fecha 2025 com avanços técnicos e projeções de crescimento. A bubalinocultura brasileira viveu um ano de forte intensidade institucional, técnica, científica e comercial em 2025, com ampla participação em eventos estratégicos, investimentos em registro genealógico, formação de profissionais, avanço em pesquisas e movimentos relevantes da indústria. O balanço é da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, a ABCB. Ao longo do ano, a entidade participou de eventos de grande visibilidade nacional, com destaque para a Mega Leite em Minas Gerais e a Expo Intra no Rio Grande do Sul. Outro marco foi a realização do 17º Encontro de Bubalinocultores em Fortaleza, Ceará, que reuniu criadores de diferentes regiões do país. O evento teve forte caráter técnico, com ampla participação de trabalhos e palestras voltados ao mercado, à produção e às perspectivas da bubalinocultura. A vice-presidente da ABCB, Desirê Meller, avalia que 2025 marcou uma mudança importante na condução da entidade, com foco maior em registro e base técnica. O presidente Simon, então, assumiu em março a nova gestão, que foi deixada pelo ilustríssimo Caio Rossato, onde ficou 6 anos à frente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos. Desde março, nós temos dado muita ênfase nas partes de registros e técnicas da entidade. Segundo Desirê, houve avanço significativo no número de animais cadastrados no Programa de Avaliação Genética de Búfalos. O ano também foi marcado pelo fortalecimento da pesquisa científica aplicada à bubalinocultura. Além disso, a ABCB avançou na recomposição do quadro de técnicos de registro após um período sem novas seleções, em parceria com a Associação Nacional de Criadores Red Bull Colares, a ANC. No campo institucional, a ABCB também ampliou sua participação internacional. Em 2025, a entidade esteve presente no 11º Simpósio das Américas e Europa, realizado na Bolívia. Para 2026, a projeção é de continuidade desse ciclo de crescimento. Entre os destaques está a realização da primeira prova de eficiência alimentar em búfalos no Brasil, que será conduzida pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Botucatu. A agenda do próximo ano também inclui a realização do 18º Encontro Brasileiro de Bubalinocultores, que será sediado em Santa Catarina, estado que retomou recentemente sua associação regional. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor, e assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, Força para o Agro é força para movimentar toda a sociedade, e Teg Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. Vamos para o Guaíba Notícias e voltaremos
já já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa deste sábado, dia 27, em nome do Senar. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, passe direto em pedágios e estacionamentos. Peça a tag Banrisul no app e pague no Pix ou cartão de crédito. O agro tem voz, na nossa Rádio Guaíba. Muito bem, vamos falar de proteína animal a partir de agora, no nosso programa deste sábado, conversando com o presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, no balanço que estamos fazendo, não é, no setor da avicultura, da suinocultura. Ricardo Santin, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação da Rádio Guaíba, bom dia. Olá, Sandro, bom dia, falar com vocês, nossos guaibeiros, já passando o Natal, a gente preparando aí a virada do ano e fazer um balanço de como fomos aí na avicultura e na suinocultura brasileira e gaúcha. Bom, até antes de a gente fazer esse balanço e projetar, esse momento que estamos vivendo agora, o que passou o Natal nesta semana e o que se aproxima o próximo fim de semana, é um dos grandes momentos no mercado doméstico, não é? Sem dúvida, veja que a gente teve quando olhamos a avicultura especialmente, o maior desafio que a gente viveu foi superar a influenza aviária, que infelizmente deu aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, mas ela foi superada e conseguimos não deixar faltar comida, tanto é que no Natal não faltou nem frango, nem suíno, nem ovo para as festividades aí, churrascos que foram feitos. Exato. Ou seja, a gente conseguiu crescer ainda na exportação, né, que é o que a gente está prevendo no Brasil, você conseguir crescer, e quando falamos de suíno especificamente, foi um ano muito positivo de recuperação, já que a suinocultura havia sofrido muito há 2-3 anos atrás, e agora começa a ter um processo de recuperação que é mais do que merecido. Tá bem. Então vamos lá, vamos começar pela avicultura, um ano extremamente desafiador, não é? Com o primeiro caso aí da influenza aviária, a gripe aviária aqui no estado do Rio Grande, justamente aqui no estado do Rio Grande do Sul. E olha, sinceramente, caro Santin, eu imaginava que esse problema fosse perdurar por mais tempo, mas a cadeias envolvendo aí as secretarias, os ministérios, associações, enfim, foi muito rápido para debelar o foco, não é? Foi muito rápido. E aqui vale dar um agradecimento especial ao nosso produtor, à nossa produtora, que lá no campo, antes de que todo mundo fizeram o primeiro trabalho, que é conservar nossos plantéis livres de qualquer doença e, acima de tudo, naquele caso específico que a gente teve, não deixar espalhar. Exato. Então, veja, o Rio Grande sofreu, infelizmente, de uma Newcastle, né, depois da enchente, e agora esse episódio da influenza aviária. Mas já superado, e o Rio Grande do Sul deu uma lição para o Brasil e para o mundo. Exato. Tendo controle, tendo cuidado, e eu não esperava também poder chegar agora no final do ano. A gente ainda tem uma previsão, mas a previsão é de que nós vamos fechar o ano entre 0,5% e 0,7% de crescimento nas exportações de aves, mais de 2 dígitos na exportação de suínos, e na de ovos incríveis, mais de 116%. Ou seja, você tem uma retomada muito forte depois do enfrentamento, onde 28 mercados fecharam, mas 122 ficaram abertos, e o Brasil e o Rio Grande mostraram para o mundo que podem contar conosco na segurança alimentar. Para 2026, a esperança da reabertura da China, porque a China tem essa questão ainda desde a Newcastle, não é? Sim, sem dúvida. Infelizmente, nós ainda estamos fechados no Rio Grande do Sul para a China por conta daquele episódio de Newcastle. Mas, recentemente, aí há 10 dias atrás, o governo brasileiro já mandou para a China um questionário complementar que ela fez. Então, a China mandou mais perguntas sobre Newcastle. Isso foi respondido com bastante urgência, feita a tradução, já está na mão das autoridades chinesas e esperamos que no ano que vem, que está daqui uma semana, que a gente possa ter logo uma análise pela autoridade chinesa, dentro da sua autonomia naturalmente, sim, e que seja positiva para que o Rio Grande possa voltar a exportar para a China, já que temos aqui 8 plantas, né, que poderiam exportar para aquele destino.
Eu lembro que nós tivemos a visita, não é, de técnicos chineses aqui no Brasil, conversava com o Fernando Groff, da nossa Secretaria Estadual da Agricultura. Eles são muito exigentes, não é, mas me parece que saíram satisfeitos das visitas daqui. Então... Saíram bastante satisfeitos e eles foram visitar, inclusive, a propriedade de Denta Gorda, que havia tido registrado aquele único caso, para o nosso ouvinte entender, foi só uma ave. Não foi um caso de um plantel inteiro, foi só uma ave que teve um vírus de Newcastle, que era um vírus, inclusive, de pombas, que ele é igualado ao de frangos por uma questão de regras da Organização Mundial de Saúde Animal, mas foi uma ave só. Então, com todas essas explicações, a gente espera, naturalmente, quem decide isso será a China, mas a gente espera que seja decidido logo e positivamente para o nosso Rio Grande do Sul. E aí ainda o que chama a atenção é porque tivemos inúmeros casos relacionados a aves silvestres, mostrando que a biosseguridade das granjas, dos frigoríficos, de todos os componentes da cadeia produtiva realmente funcionou, não é? Sem dúvida, esse é o grande, digamos assim, se é algo que possa dizer de positivo, porque não dá para dizer que é positivo uma crise como essa que a gente viveu, mas é positivo isso que você acaba de referir. Nós mostramos que a nossa biosseguridade está preparada, funcionou e manteve o vírus longe dos plantéis. Ele acontece porque os animais estão voando, mas a gente cuidou disso e espero que em 2026 nós não tenhamos nenhuma repetição de influenza aviária ou de Newcastle e possamos seguir crescendo. A própria agricultura gaúcha conseguiu, nesse ano de 25, crescer, né? Os anúncios que as Gavi fez são no sentido de crescimento e de recuperação, e isso é uma vitória que tem servido de exemplo para o mundo inteiro, repito. Porque eu, como presidente do Conselho, entrego meu mandato agora, na semana que vem, em janeiro eu vou viajar para os Estados Unidos para passar o bastão para o presidente do Conselho Inglês de Agricultura, que vai se tornar o presidente do Conselho Mundial, mas eles lá nas reuniões nossas, assim, como é que vocês conseguiram? E eu já respondo, Sandro, digo assim, conseguimos porque temos produtores e produtoras responsáveis, nós temos empresas e técnicos que cuidam do tema, uma Secretaria da Agricultura, um Ministério da Agricultura focado, e que juntos, a preparação que foi realizada já há mais de 5 anos que a gente vem mudando o certificado, preparando o nosso produtor, funcionou e vai funcionar se por acaso a gente tiver um outro caso também. Perfeito. Vamos falar dos Estados Unidos, já que mencionasse que estará lá em janeiro. A taxação chegou a impactar em algum sentido? Ela impactou, no nosso caso, no frango, a gente não exporta para os Estados Unidos e os Estados Unidos exporta para o Brasil, porque nós somos o maior exportador e os Estados Unidos o segundo. Mas no caso da suinocultura, sim, a gente diminuiu bastante as nossas exportações para lá, era uma exportação de 50 milhões de dólares, mas que felizmente pode ser redirecionada para os outros mercados sem comprometer as nossas exportações de carne suína. No caso dos ovos, sim, houve uma diminuição de quase 50%, diminuiu bastante as exportações, mas mesmo assim a gente vai chegar ao final do ano agora com aumento nas exportações de ovos de mais de 100% e podendo exportar mais do que 1%. A gente deve exportar esse ano 1,5% do que aquilo que a gente produziu. É uma quebra de paradigma, porque a gente nunca conseguia exportar mais do que 1%, e esse ano vamos fechar esse número. E quando falamos também na tilápia, que são os peixes de cultivo, embora não tenha muitos aqui no Rio Grande do Sul, mas no sul do país, especialmente no Paraná, foi afetado bastante, porque 83% do mercado era lá. Mas, mesmo assim, a tilápia conseguiu manter algo em torno de 50% das suas exportações para os Estados Unidos, e esperamos ainda que agora, no início do ano que vem, o governo brasileiro faça um acordo com os Estados Unidos, liberando as demais proteínas e a gente voltando a ter um fluxo normal do comércio com aquele país. Isso é uma notícia importante. Eu lembro que eu conversava com o Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR, que havia uma preocupação muito grande, não é? Porque a tilápia é o principal, é o frango d'água, né? A principal proteína cultivada aqui no país, não é? Então, e vende muito para os Estados Unidos. Mas, enfim... Exatamente. Mas, viu, Sandro, a tilápia conseguiu diminuir 50% do que se exportava. 50% continuou a vender para os Estados Unidos, com perda de valores e rentabilidade, infelizmente, mas a gente espera que isso seja incluído na próxima negociação aí que o governo brasileiro faça e possa voltar a tilápia a ter
um mercado que é muito importante para o país. Bom, ainda sobre ovos, a avicultura de postura, me parece que é um mercado em expansão. Acredito que a partir do ano que vem poderemos ter números ainda superiores, Santin. Sim, sem dúvida. A previsão para o ano que vem é que a gente continue a crescer, que vai fazer... Esse ano deve fechar perto das 40 mil toneladas, e no ano que vem a ideia é que a gente cresça mais ou menos 12% para chegar a 45 mil toneladas. O que a gente vê no setor de postura, que esse ano deve fechar com 62 bilhões de unidades, e para o ano que vem 66 bilhões, a gente vê agora no setor de postura o que chama de cultura exportadora. Sim. Algo que já era muito desenvolvido aqui pelos gaúchos da Naturovos, que são, o Rio Grande do Sul é o maior exportador de ovos do Brasil. Exato. E a Naturovos foi sempre quem puxou, e com eles junto vêm outras empresas, e hoje temos inclusive empresas internacionalizadas, como Mantiqueira e Granja Faria, que tem plantas lá fora já, nos Estados Unidos e na Europa. Então a gente vê o setor de postura crescendo bastante, cada vez mais forte também no mercado interno. Nós devemos fechar esse ano com 287, 290 unidades por per capita habitante ano, e para o ano que vem passar para mais de 300 unidades de ovos por habitante ano. E a tecnologia chegando, recentemente a gente entrevistou aqui uma empresa que está pioneira apostando aí no país, né, na sexagem, nos ovos, para preservar as pintainhas, não é? E tem bem-estar animal, tem ganho comercial. Acho que é um mercado aí, olha, realmente que pode expandir bastante a produção e comercialização de ovos, não só internamente, como também para fora. Bom, ainda para voltar sobre as questões de sanidade, não é? A gente falou da Newcastle, falamos da gripe aviária, tivemos recentemente aqui no Rio Grande do Sul a aprovação de reajustes para o Fundesa. O que representa para o setor, caro Santin? Bem, o Fundesa é um patrimônio. Quero aqui agradecer especialmente ao Dr. Rogério, que é o presidente do Fundesa, Kerber, mas também toda a diretoria, que foi essencial, inclusive, para que o nosso ouvinte entenda, a defesa da influenza aviária passou pela mão do Fundesa. Exato. Passou pela mão da nossa secretaria aqui, com o secretário Brum, o secretário Madalena, o Fernando, como você falou antes, mas teve a agilidade do Fundesa de poder ter recursos, de fazer, agir, pagar diária, contratar aluguel de carros, para que a gente imediatamente auxiliasse o Ministério, que é quem faz o Programa Nacional, e a nossa Secretaria. Se não tivesse o Fundesa, talvez a gente não tivesse conseguido ter a agilidade que tem. E não só por isso. Junto com o Fundesa, a ASGAB, a Organização Avícola do Rio Grande do Sul, tinham desenvolvido um programa com a Universidade de Santa Maria que possibilitou dar informações de 540 propriedades, Sandro, ao redor do raio de 10 quilômetros que tinha ali em Montenegro. E isso foi essencial para funcionar. E tudo isso com base num pilar, um Fundesa, um fundo bem estruturado, bem administrados, diga-se de passagem, com muita seriedade, com muito cuidado com o dinheiro das empresas, e aí é importante a gente celebrar a ação do Fundesa e a sua manutenção. Salão Internacional de Proteína Animal, CIAVES, confirmado para agosto do ano que vem, caro Santin? Confirmadíssimo, de 4 a 6 de agosto, nós vamos estar lá com o ponto de encontro mundial das proteínas animais. Essa vez a gente cresceu mais de 50% em área. Sim. A área total do CIAVES deve passar os 40 mil metros quadrados de área de exposição e feira. Só de área nova a gente comprou 11 mil metros e já está tudo vendido. É um sucesso já feito. Só do México está vindo mais de 200 pessoas, do Peru mais de 120 e do mundo inteiro. Outro dia eu estava nas Filipinas e os caras lá diziam, você no ano que vem está aqui. E aí os importadores lá da Filipinas dizem, não, ano que vem nós vamos estar no CIAVES, em São Paulo. Então vai ser um bom evento e eu quero ver todo mundo lá. Inclusive a Guaíba. Com certeza, nossa Guaíba vai estar presente lá. Ricardo Santin, caríssimo presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, filho de Marau, aqui conosco, mais uma vez nesse encerramento, fazendo um balanço e projetando o ano, então, aí para a avicultura, para a suinocultura, e que são das proteínas mais importantes. Aliás, nós falávamos isso também no balanço de encerramento de fim de ano. O presidente Gedeon Pereira e Domingos Velho Lopes da Farsul falaram, olha, com muita propriedade sobre a importância da proteína animal e claro, a bovinocultura tem
também tem seu espaço, não é? Mas aqui no Rio Grande do Sul, em específico, né, o frango e os suínos têm uma força muito grande no sul do país como um todo. Então, a gente precisa sempre dar esse espaço, porque a cadeia faz por merecer. Muitíssimo obrigado, um ótimo ano, caro Santinho. Sandro, muito obrigado, um abraço a você, a nossos guaibeiros, a oportunidade de poder celebrar esse ano de 25 aqui, onde foi um ano, como você colocou, de grandes desafios sanitários, mas a gente vê chegar ao final do ano com o frango tendo 38,6% do market share global, a carne bovina tendo 25% do market share global e a carne suína 15% do market share global. No ovo a gente crescendo, na tilápia a gente crescendo, ou seja, o Brasil sendo cada vez mais importante em uma produção de proteínas animais muito sanitariamente seguras e sustentáveis. Perfeito. Por isso, então, eu desejo a todos um feliz ano novo, com muito frango, suíno e ovo nas ceias de final de ano. Um grande abraço para mim. Abraço a todos. E assim chegamos ao fim deste segundo bloco no oferecimento do Senar RS. Força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta já para falar do setor de máquinas e implementos agrícolas. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso Guaíba Correio Rural deste sábado 27, no oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Passe direto em pedágios e estacionamentos, peça a Teg Banrisul no app e pague no Pix ou cartão de crédito. O agro tem voz, na nossa Rádio Guaíba. Bom, e no Correio Rural de hoje, a revista Diária do Agro, aqui na Rádio Guaíba, nós seguimos fazendo um balanço, não é, das atividades agropecuárias. Agora a gente vai para o setor industrial, não é, de máquinas e implementos agrícolas, e também já projetando o próximo ano. A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul nós temos a maior parte do volume das máquinas que são fabricadas, distribuídas Brasil afora e também, não é, para outros países. Temos uma pauta exportadora importante, é um player, não é, o Rio Grande do Sul, na produção de máquinas e equipamentos agrícolas. E a gente tem na ponta da linha a Carolina Rossato, que é a vice-presidente do Simers, o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas aqui do estado. Portanto, vamos até o Planalto Médio, Passo Fundo. Carolina, seja bem-vinda aqui mais uma vez à programação da Rádio Guaíba. Muito obrigada, Sandra, é um prazer estar com você e com a Rádio Guaíba e com todos os ouvintes da rádio. Sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada. A satisfação é toda nossa. Bom, 2025, como é que a gente pode avaliar, não é? Estamos aí há alguns dias do término do ano, diante das adversidades climáticas, a crise de crédito. Como é que a gente pode fechar esse ano? Pode ser que uma leve recuperação, dá para se dizer assim? Sandro, foi um ano difícil para a indústria como um todo, né? Foi um ano com muitas mudanças, desde o tarifaço e seca, e dificuldade de crédito, né? Sim. Mas tentando resumir o ano e explicar bem para nossos ouvintes, nós não podemos dizer que a agricultura não é dependente do crédito agrícola. Uhum. A agricultura brasileira ela é totalmente dependente do crédito agrícola e do Plano Safra brasileiro. Certo. Né? Então, o que atrapalha muito, lógico, nós tivemos a seca no Rio Grande do Sul, mas a gente teve estados que colheram muito bem. Exato. Então, visando o Brasil inteiro, a dificuldade de uma taxa Selic a 15%, isso dificulta muito os investimentos do setor, né? Então esse para mim, para nós, a nossa leitura é o principal fato de segurar o investimento, né, no campo. Além disso, o apetite dos bancos para financiamento foi muito pequeno. Entendi.
né? Então, eu acredito que nós, como associações, como o Simers, a própria ABMAC, e Fiergues, vamos ter que fazer um planejamento melhor junto ao governo federal para que isso mude no próximo ano. Porque a falta de crédito, tanto no custeio como no investimento, ele acarreta uma menor safra. Sim. Em alguns locais, né? Mas aumentou a área de plantio, aumentou, mas de que forma? Sim. Né? Porque se nós não conseguirmos custeio para investir em adubação, o quanto a gente vai colher, né? Isso é muito perigoso, porque no momento da planta não tinha custeio, mas aí como que vai ser no momento da colheita? Quais vai ser os preços dos alimentos em 2026? Certo. Né? Agora, a inflação, ela tem números melhores, mas e como vai ser para frente, né? A nossa visão é sempre para frente, é pós-colheita. Então, eu acredito que a gente vai ter que fazer um trabalho melhor, porque não adianta a gente falar que juros de mercado funcionam, porque não funcionam. A agricultura e as máquinas agrícolas, elas dependem dos programas de Moder Frota, Pronamp, Pronaf. Pois é, e aí vale para todo mundo, para o pequeno e para o grande, não é, Carolina? Para todo mundo. A gente acreditava que com o Pronaf, com uma taxa até melhor, né, como ele veio no Plano Safra, ele fosse um pouco mais atrativo, mas os próprios bancos não tinham apetite para fazer negócio. Olha só. Então, nós vamos ter que fazer uma reestruturação, um planejamento, né, melhor para que as coisas voltem a funcionar. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre a busca por alternativas de negociação, tanto com credores, não é, quanto com consumidores, com fornecedores, perdão, quanto com consumidores, não é, porque a indústria, ela compra também os insumos e ela manufatura e vende, então é um processo de compra e venda, não é? Precisou buscar alternativas, negociações, teve que se movimentar de forma diferente nesse ano? Com certeza, a indústria de máquinas agrícolas, ela movimenta o setor siderúrgico, de plástico, de manufaturados, né? Então é uma indústria muito grande, né? O nosso polo do Rio Grande do Sul, que vem já da metalurgia que nasceu ali em Caxias e depois veio para o norte do estado aqui, na nossa região, ela acelera o Rio Grande do Sul como um todo, né? É verdade. Então, nós vamos ter que trabalhar diferente. Eu acredito que devemos ter uma discussão melhor para que façamos programas desenvolvimentistas. Sim. Porque a gente sentiu até, tem estados que tem os fundos do Centro-Oeste, que chama FCO, o fundo da parte norte, que é o FNO. Esses recursos também foram muito pequenos, entende? Entendi. Então não foi só na linha do Plano Safra, mas também em outras linhas que ajudavam o escoar também foram restritas. Entendi. Dentro desse novo espectro aí, a gente tem visto algumas mudanças, não é? Por exemplo, a chegada aí da produção para a nova matriz energética, né? Para os biocombustíveis. Isso pode ser uma alternativa que vai trazer algum novo alento aí. A carinata, por exemplo, entrando, a própria região de Passo Fundo aí com a B8, pode trazer aí, quem sabe, novas perspectivas a matriz energética a partir do campo. Sim, Sandra, essa é a parte boa, né? Vamos falar a gente tem que sempre olhar para frente e fazer um planejamento do que vem. Então, as novas indústrias, tanto de trigo, essas de milho, etanol, a B8, todas essas vão ajudar muito, né? Então, algumas demoram um pouco ainda para acontecer, não é uma coisa imediata para o próximo ano, né? Sim. Mas sim vai aumentar a nossa demanda de trigo, de milho, como já acontece lá no Centro-Oeste com todas as indústrias de etanol, né? Então, isso é positivo. Também o clima chovendo é muito positivo, porque não adianta ter financiamento, né? Eu sempre falo... Se São Pedro não ajudar, né?
Meu pai sempre dizia, quando nós terminávamos uma máquina de lançamento, ele olhava, não, tá muito boa, muito bonita, mas se chover vai dar certo. Pois é, exato. Né? Então, a questão de chuva, a gente está muito feliz, né? E essa perspectiva é muito boa, né? Porque esse ano foi um ano que a indústria teve que trabalhar em vários nichos, né? Sim. Nichos positivos para tratores, que foi a região do café, a região dos citros, né? Que estava muito, o café estava com valor alto. E São Paulo e Minas. São Paulo e Minas. Então, estava muito alta antes do tarifaço, então foi vendido um número bom de tratores que recuperou um pouco da perda do ano passado, né? Mas são nichos, né? Nós precisamos de um plano mais global para o país inteiro. A taxação, o tarifaço lá dos Estados Unidos chegou a impactar aqui também, na cadeia produtiva? Olha, em alguns aspectos na parte de eletrônicos, né? Mas acredito que se normalizou já de alguma forma, né? Essa parte foi... Só que esses fatos muito agressivos sempre impactam momentaneamente para restringir a compra. Então, o pessoal fica com medo e se restringe, né? Tá bem. Mas eu acredito que essa parte agora já está mais... já foi negociada, né? Então, agora já não é mais um fato que segure. O que nos segura mesmo é a taxa de juro muito alta. Sim. Que a gente espera que daqui para frente ela comece a baixar, né? Porque isso restringe muito, e a falta de apetite nos bancos. Porque se nós temos grão na mão, se o agricultor tem grão na mão, ele faz investimento. Exato. E nós estamos há 3 anos reduzindo a demanda de máquinas agrícolas no Brasil. 3, 4 anos. Não é 3 anos, vamos ser bem sinceros. 4, 5 anos que a demanda vem reduzindo. Sim. Então, eu acredito que se nós tivermos grão e nós tivermos um programa que os bancos tenham esse apetite, a roda volta a girar. É isso que a gente espera de 2026. Perfeito. Então tá aí já essa projeção para o ano. Eu só queria fazer para que o nosso ouvinte, internauta entenda, dentro do espectro de produção aqui de máquinas e implementos agrícolas do Rio Grande do Sul, quanto é consumido no mercado doméstico interno e quanto de porcentagem desse percentual vai para fora do país? Tem essa ideia? Nós não temos um número bem fechado, certo. Porque ele é muito por segmento de máquina, colheitadeira, trator, plantadeira, pulverizador. Mas o Brasil tem, por exemplo, eu posso te dizer, uma participação no mercado paraguaio de quase 100% das máquinas que estão no Paraguai são fabricadas no Brasil. Esse ano, em plantadeiras, que é a minha especialidade, entraram 600 plantadeiras brasileiras no Paraguai. Olha só! São mercados muito atraentes, que consomem muita máquina, né? A Argentina também voltou a comprar do Brasil máquinas, isso é um excelente sinal. Então, tem muita coisa para trabalhar, né? A Europa também consome máquinas fabricadas no Brasil, aqui até pela minha empresa, então a gente fica muito feliz porque a gente está concorrendo com os especialistas em tecnologia, né? Por exemplo, a Alemanha, Espanha, França, eles produzem os melhores carros e têm a maior tecnologia do mundo, e nós aqui no norte do estado produzimos máquinas e também vendemos para os consumidores europeus. Perfeito. Eu estou com alguns dados aqui da ABIMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, não é? Do início de dezembro, com projeções, né, para o fechamento de 2025, receita com exportação, previsão de retração de 4%, que foi revisada para 2%, melhorou um pouquinho no fim do ano. Para os Estados Unidos, expectativa de queda de 20%, claro, em relação ao tarifaço. Receita no mercado doméstico, previsão de crescimento de 12%, que foi revisada para 9%. E total de vendas revisada para 6%. Mais ou menos o cenário aqui do Rio Grande do Sul, não? E quanto por cento mesmo nós somos responsáveis pela produção nacional? Nós, aqui no Rio Grande do Sul, a gente produz 60% das máquinas agrícolas fabricadas no Brasil. Né? Como eu te falei, foi um ano muito difícil, que cada indústria trabalhou num nicho para tentar
equilibrar as suas contas e terminar o ano, mas tivemos resultados muito ruins, principalmente nas feiras, né? Na nossa Expo Inter, que a gente faz do Simers da melhor forma. Um dos organizadores, né? E nós tivemos uma queda de 50% na Expo Inter esse ano, né? E isso é muito ruim, mas também é muito bom que se fale o resultado, entende, Sandro? Claro. Eu acho que não dá mais pra gente não falar. Então, o seu Cláudio sempre, com a sua maestria, seu Cláudio Bier, nosso presidente da Fiergs e presidente do Simers, colocou a real situação da feira com os números reais. Então, isso mostra que, sim, a indústria trabalha, a indústria gera emprego, ela qualifica, mas nós dependemos, a indústria é uma indústria, a agricultura é uma indústria céu aberto, né? Onde nós temos poucos bancos trabalhando na indústria e pouco seguro agrícola. Então, esse é um grande problema. Ela é muito sensível, depende de chuva, água, daí o seguro não paga. Então, nós precisamos de uma segurança maior. Tá bem. Dá para se dizer, no resumo, que se não fosse as outras unidades da agricultores de fora do estado comprando das indústrias gaúchas, a situação seria bem pior esse ano no balanço? Dá para se dizer sim, está corretíssimo. O Rio Grande do Sul sempre foi um dos maiores tomadores do plano Pronaf mais alimento, né? Pois é. Ele chegou a tomar 80% da linha nesses últimos 15 anos, e esse ano ele foi um dos menores tomadores. A linha, ela escoa muito mais para a área do Nordeste do que aqui. Perfeito. Né? Por isso que eu te falo que o apetite dos bancos, foi bem também menor. Precisa ter. Bom, vamos falar já falamos, não é, como ponto positivo a nova matriz energética, mas quero falar da Semeato também, não é? A empresa sua aí, da família, que completou 60 anos, não é? Em 2025, uma marca histórica, mais de 25 países, não é? Que compram da Semeato, e a gente falou antes, não é? Da especialidade, as plantadeiras, não só, né? Mas o plantio direto, vocês foram pioneiros e no momento que a gente tanto fala de conservacionismo na agricultura, com a retomada desse sistema, não é? De curvas de nível, enfim, para recuperar solo, que também se perdeu com as enchentes do ano passado. Um ano especial para vocês, não é? Foi um ano emblemático para nós. Cumprimos 60 anos desenvolvendo tecnologia. Nosso DNA é desenvolvedor, então a gente não usa tecnologia de terceiros. É tudo desenvolvido e produzido aqui em Passo Fundo e em Carazinho. Hoje a gente tem 600 colaboradores e é uma super... A história da Semeato, ela acompanha o desenvolvimento da agricultura conservacionista, onde o meu pai, quando ele iniciou, ele chegou a fechar a fábrica de grades, porque ele dizia que ele não poderia fabricar grades se ele estava implantando plantio direto no mundo, né? Pois é, exato. Então, ele tomou uma posição, outras fabricantes ainda produzem, mas ele tomou essa posição e a gente levou isso pelo mundo inteiro. Então, a gente trabalhou muito na Ucrânia, levando o plantio direto para a Ucrânia, onde tem um solo extremamente fértil. Levamos também para a Espanha, que tem um problema de solo muito grave, porque são anos e anos e anos e milhões de anos de produção, então muita pedra no solo. Então a gente está muito acostumado a entrar em solos muito ruins e revertendo isso com plantio direto e agora também com as práticas de agricultura regenerativa e as coberturas mais orgânicas para usar menos químico nos alimentos. Daqui a pouco também pode ser por aí, não é? Esse plano do governo federal, não é? De recuperação de áreas degradadas, de pastagens em áreas agricultáveis, pode ser também aí um motivo de esperança para daí para frente. Quero agradecer muito a Carolina Rossato, desejar a toda a equipe
da Semeato, né, todos os colaboradores, a família aí, mais uma vez, né, os cumprimentos em razão dos 60 anos, né, marcando história no setor produtivo, no setor industrial agrícola aqui do estado do Rio Grande do Sul. Muito já contribuiu, tenho certeza que tem muito ainda, não é, para contribuir a nossa atividade agropecuária. E também, né, aos Simers, também nossos agradecimentos pela parceria em mais um ano. Muito obrigado, Carolina, que o ano 2026 seja melhor que 2025. Isso, Sandro, eu que agradeço o carinho de vocês com a gente, com a Semeato, com o Simers, com a Fiergs, e que seja um 2026 próspero e mais tranquilo. Exato. E que a gente consiga produzir mais e gerar mais mão de obra e desenvolver mais o Rio Grande do Sul e o Brasil. Um grande abraço, boas festas. Obrigada, querida. E assim concluímos este terceiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Tag Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida para falar de vitivinicultura no último bloco do programa deste sábado. Estamos de volta agora com o quarto e último bloco do nosso programa deste sábado 27, no oferecimento do Senar Rio Grande do Sul. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Passe direto em pedágios e estacionamentos. Peça até que Banrisul no app, pague no Pix ou cartão de crédito. O agro tem voz, na nossa Rádio Guaíba. Bom, e no Correio Rural de hoje a gente vai falar de vitivinicultura. A partir de agora, está na ponta da linha conosco, colega jornalista, especializada, não é, em vinhos, também sommelier, a Lúcia Porto, ela que é uma das proprietárias da plataforma Brasil de Vinhos, e ela viajou este ano de 2025 por todo o país, nas mais diferentes regiões vitivinícolas, e tem muitas novidades, não é? E ela está conosco para falar um pouco, né, de tudo que ela viu esse ano, neste balanço que a gente está fazendo de todas as atividades da temporada que está se encerrando. Cara, Lúcia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba. Tudo bem, meu amigo? Como é que tu tá? Ah, muito bem. Melhor agora com a tua participação aqui conosco, a gente que gosta de vinho. Esse é um assunto que sempre suscita, não é? Traz muitas novidades em um país continental e que de uma vez por todas mostra que não é só aqui no Rio Grande do Sul que se faz vinho, né, Lúcia? Isso, né? Assim, essa conversa seja para terminar um ano ou para começar outro, né? Que a gente tá bem nesse período aí. Já estava aqui pensando, quando tu fazia essa abertura, no vinho a gente fala muito sobre a litragem, né? Uhum. Mas eu acho que nesse meu caso desse ano a gente tem que falar muito sobre a quilometragem, seja o quilômetro rodado ou voado nesse caso, né? Quantas regiões visitaste? Eu estava fazendo um levantamento aqui para a nossa conversa, quer dizer, de fevereiro, de janeiro até agora dezembro, que foi a minha última viagem. Eu visitei esse ano, contando Porto Alegre, que também é uma região, 17 regiões vitivinícolas do Brasil, meu amigo. 17 regiões vitivinícolas, E Porto Alegre também faz vinho? Pois então, Porto Alegre é considerada aí por muitas pessoas como a capital brasileira das vinícolas urbanas, né? Olha, a gente tem 5 vinícolas urbanas e a primeira delas oficializada, que é a vinícola Ruiz Gastaldo, hoje chamada Ruiz Gastaldo Vinícola Urbana, foi assim oficializada, legalizada em 2019. É a mais antiga, digamos assim, do Brasil a ter essa legalização toda, né? Tá, mas são vinícolas que produzem a partir da matéria-prima que vem, claro, da Serra ou de outras regiões do estado, é isso, não é? Sim, a gente tem uma peculiaridade aqui, que a gente tem um vinho que pode ser chamado de vinho totalmente porto-alegrense, que é um vinho que foi vinificado pela vinícola Cave Poseidon, do Carlo Deléo,
Essa vinícola fica lá na Zona Sul, quase na beira do Rio Guaíba, e foi vinificada com uvas cultivadas na Vila Bari, que é uma vinícola que já não opera mais, mas ainda existe, que fica na Vila Nova também, aqui em Porto Alegre. Então, esse é um vinho totalmente porto-alegrense, é um Merlot produzido pelo Carlo Deléo na Cave Poseidon. Que legal. Vila Nova, que é conhecida, né, na área de fruticultura, né, e também, então, com uva para vinhos. Mas vamos viajar pelo Brasil um pouco mais, depois a gente retorna aqui para o Rio Grande do Sul. Por onde a gente pode começar, assim, em termos de novidade ou de afirmação? Por exemplo, vamos para São Roque, né, interior paulista, que tem uma tradição, sempre teve uma tradição de uvas e de vinhos de mesa, mas que está vivendo uma transformação também, não é? Isso é interessante, é a viagem mais recente que eu fiz, então, assim, digamos que o assunto está mais vivo na minha cabeça. Até quem acompanhar o site brasildevinhos.com.br ou o nosso Instagram, @brasildevinhos, vai ver uma grande parte dessa cobertura. Eu fiquei lá alguns dias, né, a convite do Sim dos Vinhos, do Roteiro do Vinho. Eles têm lá uma estrutura que, de alguma forma, se assemelha ao que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, como o Vale dos Vinhedos, aquela entrada ali, né, que tem várias empresas junto, não necessariamente só vinícolas, mas também tem pousadas, tem restaurantes, enfim. E hoje, dentro do Roteiro do Vinho de São Roque, eles têm 17 vinícolas que são associadas. Essas vinícolas, durante muito tempo, produziram apenas vinhos de mesa, vinhos mais simples, né? Feito a partir de uvas que a gente conhece como Niágara, Isabel, Bordeaux. É o carro-chefe para muitas dessas vinícolas, e vinícolas grandes como a Góis, como a Vila Dom Pato, como a Canguera. Hoje, para eles, isso ainda representa aí cerca de 65% da entrada financeira deles. Ainda significa isso. Mas, de uns anos para cá, a gente teve a entrada não só nessa região, mas principalmente toda a região sudeste do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Cerrado, a gente teve também isso lá na Chapada Diamantina, a gente teve no Centro-Oeste, o que se iniciou em Minas, por um pesquisador chamado Murilo Regina, que é um sistema de dupla poda. Que dá origem, que dá origem aos vinhos de inverno. Né? Isso assim, entre aspas, o produtor, ele tapeia, né? Tapeia a uva, tapeia a parreira, né? E muda engana ela. Engana, né? Muda o seu sistema de produção, o seu tempo, e passa a fazer a colheita no inverno, né? Olha só. Isso fez com que grande parte do Sudeste passasse a aparecer mais, e São Roque, por exemplo, pudesse ter essa, digamos assim, essa novidade lá com eles, que começou pela Vinícola Góis, que é uma das principais, uma das maiores, que ocasionou com que a Góis, até agora, no final deste ano, meados de 2025, lançasse uma nova vinícola chamada Filosofia, que já nasceu com vinho ícone, que é um Cabernet Franc de dupla poda. Cabernet Franc. E é incrível isso, porque por muitos anos eu trabalhei lá em São Paulo e atuava por uma emissora de televisão segmentada no agro, e lembro isso faz, acho que quase 2 décadas, e a Góis recém estava iniciando esse processo de estudo para trocar, né, o vinhedo, e aos poucos trocando, não é, por uvas viníferas, e tá aí, ó, já o resultado aparecendo, inclusive com esse rótulo novo, com essa marca Nova Filosofia. Que legal. Queria te perguntar sobre Rio de Janeiro, já que estamos em São Paulo, Rio de Janeiro. Olha, com frequência tenho ouvido falar dos vinhos da Serra Fluminense, Lúcia. Isso, a Serra Fluminense também é um lugar muito interessante, assim, de se conhecer. Fica muito perto da capital, né, Rio de Janeiro, 1 hora e pouco, é mais ou menos uma distância que a gente tem aqui para ir até Bento Gonçalves, até Farroupilha, a nossa região serrana, né? E ali eles também já têm um grande número de vinícolas. Se eu não me engano, a última informação que eu tenho, a associação deles, que se chama Aviva, já tem 31 vinícolas que são associadas. Olha só.
Quando eu estive lá no meio do ano eram 27, então pode ser que esse número já tenha mudado, mas é por aí, né? Ah, que legal. Ali eles têm um perfil também muito diferente, digamos assim, de vinícolas. Eles buscam muito essa questão do enoturismo, acho que eles até, ao contrário do que a gente está acostumado aqui no Sul, que a vinícola nasceu porque o agricultor, ou o colono, digamos assim, não sabia fazer outra coisa a não ser plantar uva. Sim. Nessas regiões, eles se espelham muito no que já foi feito em outros locais do Brasil, e a Serra Gaúcha realmente para eles serve também como modelo. Claro. E eles começam um negócio por outro lado. Então, muitas dessas vinícolas, elas já nascem com uma estrutura de enoturismo, algumas já vêm pensando em fazer hotelaria, algumas já nascem com loteamentos, com condomínios grandiosos, né? E o vinho, a uva, vem complementar essa experiência. Bom, e Brasília, como é que a uva chega no centro-oeste brasileiro, inclusive com aquele clima, um terroir totalmente diferente? Pois então, Brasília também é um caso muito interessante, assim, eles, digamos que o mais forte, o mais conhecido deles hoje se chama Vinícola Brasília, que é um guarda-chuva, digamos assim, para 10 marcas que estão lá dentro. Então, 10 empresas, 10 empreendedores se uniram, cada um deles tem a sua marca, eles estão dentro de um grande guarda-chuva chamado Vinícola Brasília, que é onde fica a cantina que vinifica os vinhos de todos, cada um com seu estilo. Perfeito. Cada um planta na sua propriedade, faz o tipo de sistema que quiser, porém a produção toda é feita na Vinícola Brasília, com a supervisão dos enólogos responsáveis, dentro de uma mesma estrutura, né? Que legal. Lá eles têm aquele clima, né, que tu conhece, que é um clima seco. Muito seco, né? E tem algumas experiências interessantes, né, já que a gente está falando aqui num programa super dirigido para o agro. Os teus ouvintes sabem bem disso. Então, assim, tem alguns locais em Brasília que eles, inclusive, usam o pivô central como irrigação. Para uva, para chardonnay. Né? Para uva, hein? Olha para uva. E essa provavelmente agora nessa próxima safra deles, do meio do ano, ali, junho, julho, eles já vão ter alguns resultados nessa área específica. Perfeito. Que eu conheci especificamente na vinícola Vila Triaca, lá em Brasília. Né? Tá. Bom, para a gente fechar a nossa viagem pelo Brasil, retornar aqui para o Rio Grande do Sul, como é que está lá o Vale do São Francisco, que se notabilizou, não é? Pelas uvas de mesa, inclusive exportando para o mundo todo. O vinho o vinho espumante já se solidificou naquela região também? Sim, eles têm uma produção muito importante lá. Se eu não me engano, eles são o segundo maior produtor de espumante do Brasil lá, porque fazem muito volume também. Eles falam muito, isso é uma coisa muito interessante. Essa é uma das únicas regiões que eu ainda não conheci, né, e eu pretendo que seja agora no verão ainda a conhecer. Mas as informações que se tem de lá, e tem um enólogo muito parceiro nosso, que é o Rodrigo Fabian, do Grupo Verano Brasil, que diz exatamente isso. Dependendo do local onde tu fique, se tu te localizar, ficar numa esquina, tu pode enxergar alguém colhendo, alguém podando e alguém plantando. E do outro lado, alguém bebendo aquele vinho. Olha só. Porque tudo acontece meio que ao mesmo tempo, assim, né? Simultaneamente. Acho que essa possibilidade, né, com o Rio São Francisco ali, a irrigação, e essa tecnologia que eles têm muito avançada lá também, faz com que a gente tenha essas possibilidades lá, né? Então, uma safra ininterrupta lá, né? Não para. É uma safra ininterrupta. Então, assim, o enólogo Wagner de Vargas Marque, da Associação Brasileira de Enologia, fala muito isso. O Brasil é o único país do mundo que tem 3 tipos de viticultura. A gente tem a convencional, a tradicional, principalmente aqui na região sul, pegando um pedaço do sudeste, né? Que é a colheita do verão tradicional, que a gente sabe. A gente tem a de inverno, que é essa do sudeste, né, muito em função das pesquisas do Murilo Regina com a dupla poda, e a tropical lá em cima, que é o dia inteiro, o ano inteiro. Né? Perfeito, muito bom. A gente falou das de mesa, das viníferas, as europeias, mas acompanhamos também aqui, não é, as híbridas, inclusive a partir do processo de seleção da Lorena, essa casta desenvolvida
pela Embrapa, uva e vinho de Bento Gonçalves, e tu fostes uma das participantes, né, da avaliação. Conte-nos um pouco mais, por favor, sobre essa uva e sobre a entrada, efetivamente, das híbridas. Acho que isso é bem interessante, porque, assim, quando a gente fala em vinho, viticultura, a gente pensa muito naquela garrafa que a gente compra no mercado, e não sabe, e não se dá conta de tudo que tem por trás dela, né? Então a gente sabe que o vinho, ele não começa na cantina, ele começa no campo, muitas vezes antes, né? Quando você está fazendo um planejamento de onde aquele vinhedo vai ser implantado. Mas algo que é muito importante a gente salientar sempre é a importância, né, a necessidade da pesquisa em qualquer tipo de cultura. Exato. Né? Então aqui vale salientar muito o trabalho especificamente da Embrapa no desenvolvimento de diversos cultivares. A gente está falando especificamente da Lorena, que tem um pouquinho mais de 20 anos, se eu não me engano, é de 2001. Então tem todo esse tempo já, mas o desenvolvimento dessa pesquisa começou muito tempo antes, para se chegar a uma uva que tivesse características sensoriais interessantes, características de sanidade, que tivesse um custo bom e que fizesse com que o produtor tivesse interesse nisso, né? Acho que essa primeira seleção organizada pela Embrapa foi muito significativa, e entre os resultados vale salientar que um dos ganhadores do Gran Ouro foi a vinícola Góis, de São Roque, onde eu tive agora. Justamente. Especificamente com um licoroso chamado Gumercindo de Góis, que já passou a ser um dos primeiros rótulos da nova vinícola, que é a Filosofia, né? Então, a gente já fala nessa importância e fala daquela região, que é São Roque, que também tem uma outra uva híbrida, muito importante para eles lá, que a gente brinca que são as duas uvas referência de São Roque, que são a BRS Lorena e a IAC Ribas, que foi uma uva totalmente desenvolvida em São Roque, que já está implantada em desenvolvimento e que faz produtos muito interessantes. Legal. E está acompanhando, né, as mudanças climáticas, não é? Então, os híbridos se encaixam bem dentro dessa situação. Desculpa te interromper, mas a gente passou por cima de uma região que eu acho que é muito importante também de se falar, que é a Chapada Diamantina, né? Quando a gente fala especificamente mais lá para cima, mais para o Nordeste, ali perto do Vale de São Francisco, já na Bahia, né? Então a gente tem a região muito específica de Mucugê, onde é localizada a vinícola Uva, né? Que até recentemente acabou de lançar um rótulo com seu novo terroir, que é um Viognier, produzido na altitude da Chapada Diamantina, a 1.280 metros acima do nível do mar, que é um terroir absolutamente novo também, né? Vem de altitude, a gente tem uns em Santa Catarina também. Isso. Enfim, 2 minutinhos temos apenas ainda. Concurso do Espumante Brasileiro também participou mais uma vez a tua avaliação da edição deste ano. A gente fala em espumante brasileiro, já é um produto que está muito consolidado, né? Mas ele consegue a cada ano mostrar novidades, mostrar mais excelência, né? Isso só vem a demonstrar para a gente, como produtor, como enólogo, a cada ano ele se qualifica mais desde o vinhedo. Então, tu estava falando antes os desafios do tempo, né? Sim. É ou não a hora de colher, tem que colher um pouquinho antes ou um pouquinho depois, e isso a gente avalia na taça. E o concurso do espumante brasileiro desse ano só veio comprovar que essa qualidade cresce cada vez a cada safra, né? Perfeito. Muito bom sempre conversar com a Lúcia. Eu quero mandar um abraço para Carol Denir, não é? Que também faz parte da Brasil de Vinhos, ela que comanda aí a Associação de Sommeliers, também o Luiz Glovato, o Roger Perotto, teus parceiros aí, e desejar aí boas festas, regado a muito vinho, espumante e suco de uva também, a gente pode esquecer nunca, não é? Que o nosso suco de uva, na verdade, é o carro-chefe, né, da produção vitícola, né, brasileira. Somos grandes exportadores, o suco nosso é melhor que qualquer suco do mundo, não tem a menor dúvida disso, né? É isso aí, o ano passado no Congresso Mundial do OIV foi feita uma degustação às cegas de suco de uva lá que surpreendeu a todos, né? Exatamente. Então, acho que assim, esses teus votos de final de ano, eu só vou botar uma brincadeira aqui de um plus a mais agregado. Tomem vinho, tomem suco e tomem espumante brasileiro nesse final do ano, perfeito, né? É isso. Perfeito.
Beijo grande pra ti, um abraço pra todos vocês aí da Brasil de Vinhos e contem com a gente aqui em 2026. Isso aí, o que vocês precisarem, por favor, brasildevinhos.com.br. Um abraço a todos e bom ano. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa, no oferecimento do Senar Rio Grande do Sul, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e tag Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e retorna na próxima segunda-feira em 2 horários, às 5 da manhã e também às 11h30 da noite. Até lá, um grande abraço e um ótimo fim de semana.